Bom dia a todos. Tivemos um motivo para a gente cantar esse cântico hoje pela manhã. Vocês vão ver ao longo do nosso estudo que vamos falar sobre a misericórdia de Deus que nos sustenta, que renova a cada dia. Nós vamos passar alguns slides rapidinho, porque nós estamos falando sobre Jeremias. E Jeremias, ele é um profeta... Anterior, por favor, João. Peguei ele. Joia, obrigado, filho. Profeta, como nós falamos na semana passada, é esse mestre infalível, né, que fala conforme Deus pede, conforme Deus manda. Esse é um profeta. Pode ir passando, João. João, pode passar. Pode ir passando. Então, a gente viu que os profetas, eles não herdavam, né, esse ofício, não era algo de família, era algo que Deus proporcionava para esses homens. Pode ir passando, João. Nós vimos tudo isso aí na semana passada. Pode ir. Deus ordenava-lhes que falasse e guardasse, e não guardasse em silêncio, né? Pode ir passando. Nós falamos aí sobre a questão dos livros, né? A divisão dos livros, profetas, livros históricos. Pode ir passando. Falamos sobre a questão dos profetas maiores, profetas menores. Pode passar, João. Mais um pouquinho. Paramos aí sobre o profeta Jeremias. E aí nós vamos abordar a questão da esperança na ótica do profeta Jeremias. Jeremias, ele foi chamado para o ministério profético por meio de uma visão. Era ainda jovem e julgava-se sem a experiência que ele precisava para falar aos homens em nome de Deus. Porém, sobre ele estendeu Deus a sua mão e tocou os seus lábios, pondo neles as suas palavras, para que se dirigisse às gentes e aos reinos, para arrancar e destruir, para arruinar e dissipar, e para edificar e plantar. Pode passar, João. Também lhe foi anunciado que ele encontraria grande oposição da parte dos príncipes, dos sacerdotes e do povo, porém que não prevaleceriam contra ele. Abram, por favor, sua Bíblia para Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, verso 4 em diante. Jeremias capítulo 1, versículo 4 em diante. A palavra de Deus diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que de hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres
e arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, esse é Jeremias, né? Ele foi chamado, a palavra de Deus está falando que antes dele nascer, na verdade, Deus já havia constituído ele, Deus já havia consagrado ele como um profeta, não é? Então, só que ele se achava muito jovem para que ele pudesse falar com os reinos, com os povos, com as pessoas, não é? Em nome de Deus. E Deus falou: esquece isso, esquece isso. Então, nós temos que incentivar os nossos jovens também a pregarem, a falarem, a testemunharem, a serem realmente cristãos de fato. Nada tem a ver com a idade. Um velho pode dar mau testemunho também na igreja do Senhor Jesus. E ficarmos todos aqui embasbacados. Só, que isso? Aquele velhinho. O único que tem cabeça branca aqui hoje é o Carlos. Eu vou ter que usar o Carlos, né? O Carlos fazendo isso. Não pode. Mas, irmãos, independentemente da idade, nós tanto podemos ser bons testemunhos como maus testemunhos também. Vocês concordam comigo? A gente pode mostrar para o mundo uma faceta edificante da igreja, como também a gente pode mostrar uma faceta muito ruim da igreja. Então nós temos que tomar cuidado. Mas independente da idade, nós temos que servir. Independente da idade, nós temos que atender ao chamado, porque Deus nos chama. Então, quando você vê um jovem aqui na frente pregando, ou dando testemunho, ou tirando cânticos, ou se casando, ou qualquer coisa assim, é porque Deus quis, Ele foi consagrado para isso. E nós temos que atender também a palavra dEle, ok? Continuando aqui na nossa lâmina, a par das profecias, o livro de Jeremias revela a vida espiritual de seu autor. Por causa de haver denunciado os juízos de Deus contra o seu povo, caiu sobre ele o ódio de seus conterrâneos com tal violência que chegou a lastimar-se de haver nascido. Olhem aí para Jeremias capítulo 15, adianta um pouquinho, por favor, na sua Bíblia. Jeremias capítulo 15, versículo 10. Jeremias capítulo 15, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: ai de mim, minha mãe. Olha para você ver o que Jeremias está falando. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Um pouquinho à frente mais, no capítulo 20, versículo 14, olha o que Jeremias vai falar lá. Jeremias capítulo 20, verso 14. Jeremias amaldiçoa o dia do seu nascimento. Olha o que ele fala. Jeremias 20, versículo 14. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia, alarido.
Porque não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Olha só, senhoras aí que já passaram por essa situação do nascimento de um filho, vocês já pensaram ficar grávida perpetuamente? Ele está fazendo isso em relação a ele ou contra a mãe dele, né? Jeremias, Jeremias. Cadê? Versículo 18. Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Jeremias é um chorão, né? Nós vamos ver aqui na frente. Jeremias, ele está lamentando o dia que ele nasceu, mas a palavra de Deus já disse que Deus havia consagrado esse homem no ventre materno, e ele estava lutando contra Deus. Sabe, irmãos, tem hora que Deus nos chama, tem hora que Deus nos chama, e tem hora que nós lutamos contra Deus, contra o chamado de Deus para as nossas vidas. Às vezes Ele quer que nós sigamos em uma determinada direção, e a gente luta, a gente briga com Deus para que a gente vá por outra direção. Às vezes, Deus permite. Às vezes Ele faz como Ele fez com Jeremias. Ele falou assim: não, eu quero que você vá aqui nessa direção, não vá por lá. E quando Ele permite que nós não caminhemos na direção que Ele nos propõe, Ele deixa com que nós andemos, e a gente acaba dando com os burros na água. Infelizmente, irmãos. Infelizmente, porque o melhor caminho é aquele proposto por Deus nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós teimamos em ir contra esses caminhos que Deus nos propõe. Então nós temos que tomar cuidado. Olha o que Jeremias fala: maldito o dia em que eu nasci. Ele está quase que amaldiçoando o próprio Deus, porque Deus consagrou ele para ser um profeta. Estranho isso. Vamos ver se vai funcionar. Opa, não é aqui não. Aqui para trás, para frente. Opa, funcionou. Obrigado. Pode parar, não vou te pagar mais não, viu, João? Então, Jeremias continua falando: era sozinho, mal compreendido, malignamente acusado, perseguido, vendo nulificado todos os seus esforços para elevar o moral do povo, privado do conforto do lar, das alegrias da família. Jeremias 16, versículo 1. Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, versículo 1 do capítulo 16 de Jeremias. Jeremias 16, versículo 1. Irmãos, na semana passada, eu comecei falando aqui com vocês sobre a questão da hidratação, não é? Essa semana eu estava vendo um especialista falando que tem tanta gente que fica desidratado nesse período de inverno, nesse período de frio, que na verdade o inverno ainda não entrou, né? Nós estamos aí meio... Essa semana foi dureza, né? Passar alguns dias, levantar então, tomar banho de manhã, misericórdia. Mas tem um lugar aí que eu acho que o prefeito até abonou, não precisa tomar banho. Eu não sei se ele fez uma coisa boa, né? Chegar... Mas tudo bem, o camarada não precisa tomar banho de manhã, né? Mas precisa tomar água, viu, gente? Precisa se hidratar, porque senão desidrata. E é pior do que no verão, porque no verão a gente fala: não, tem que tomar água, tem que tomar água, tem que tomar água. Todo mundo fala, mas no inverno ninguém fala que tem que tomar água. Então, tome a sua água. Todo mundo com a garrafinha de água aí, copinho de água. Olha aí, ó.
Todo mundo? Ninguém? Ah, o Kleber. Muito bem, Kleber. Dando um exemplo. Então, Jeremias capítulo 16, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nessa terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: Não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nessa terra morrerão grandes e pequenos e não serão sepultados. Não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar neste lugar, perante vós e em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Então, para nós, a gente lendo a palavra de Deus, às vezes é uma coisa dura, né, de ouvir, de escutar isso, né? Mas Deus está falando aqui com Jeremias que ele não iria tomar mulher para casar e nem teria filhos. Então, Jeremias era uma pessoa solitária. Muitas vezes esteve privado de sua liberdade, achando-se só com Deus, em quem buscava conforto e consolação. Passados anos, um homem já velho, cansado e triste, Jeremias chorava desconsolado, sentado no chão empoeirado, às portas da cidade de Jerusalém. A invasão do exército babilônico arrasara a cidade, exterminara a maior parte dos seus habitantes e saqueara tudo o que tinha grande valor para os israelitas. O nome daquele velho era Jeremias, e ele era conhecido como o profeta que chorava. Eu de vez em quando choro. O Carlos chora. Nem por isso a gente vai ser chamado de profeta que chorava, né, Carlos? Estava limpando os olhos. Mas nada de mal chorar. Nada de mal. Jeremias era um desses, que lamentava, que chorava. Desolado, ele observava a devastação, os cadáveres espalhados pelas ruas, as casas ainda em chamas e os abutres sobrevoando o céu da cidade, estampavam o horror da tragédia. Algo terrível que nós estamos presenciando nesses dias é aquela luta que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. E alguns dias atrás, nós vimos imagens de uma das cidades que os russos, eles guerrearam e mataram vários civis ucranianos.
E aí, quando o exército ucraniano entrou naquela cidade, e eles filmaram vários e vários cadáveres espalhados pela cidade. Quando eu estava lendo esse estudo, eu me lembrei dessa situação lá na Ucrânia. Que terrível, que devastador, que cruel ver aqueles homens todos jogados lá no chão. E essa foi a visão também de Jeremias, quando o exército babilônio chegou e tomou Jerusalém e matou muita gente, muitos corpos estavam jogados lá nas ruas. Uma grande tragédia. De algum lugar mais afastado, ouvia-se o choro desesperado de uma mãe procurando o filho perdido. O choque o deixara paralisado. Apesar da imensa dor que sentia, ele já não tinha lágrimas para derramar. Jeremias sussurrava tristemente: "Oh, Jerusalém, Jerusalém, a filha de Sião tombou, não existe mais." Onde está Deus nesta hora? Não parece com a gente às vezes? Não parece com a gente quando as coisas não vão indo bem? Você, meu Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está nesse momento na minha vida? Eu passando por tantas dificuldades, atravessando esse vale da morte. Onde está o Senhor nessa hora? Parece com a gente às vezes. O profeta sabia, no fundo do seu coração, que a punição da cidade era justa. Deus tinha alertado os israelitas, por intermédio dos profetas, o que poderia acontecer se eles não se arrependessem e mudassem o seu procedimento. Irmãos, desde quando Deus tirou aquele povo lá do Egito e começou a formar a grande nação israelita, Ele colocou regras. Ele começou a colocar regras para que existisse realmente um povo, uma nação, um povo exclusivo de Deus. E várias dessas regras, o povo murmurava. O povo, quando estava andando no deserto, logo quando eles saíram do Egito, eles murmuraram porque lá no Egito eles tinham comido e lá no deserto não tinham mais. Eles murmuravam comida. E o que Deus fez? Mandou pão cair dos céus. Nós não temos bebida. E o que Deus fez? Mandou que Moisés tocasse com o seu cajado uma pedra. E essa pedra começou a jorrar água. Nesse momento, o povo já tinha murmurado tanto que Moisés, ele não só tocou o cajado na pedra, mas ele bateu o cajado na pedra. Não foi isso que Deus tinha falado com ele para fazer? E por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Moisés viu a terra prometida, mas ele não tomou posse, ele não entrou. Quem tomou posse, na verdade, foi um que estava sempre ao lado dele, Josué. Mas aquele momento em que Jerusalém caiu, estava certo que iria acontecer. Muitas vezes acontece isso com a gente, porque nós vamos contra Deus. Deus nos orienta, Deus nos fala, não faça isso, e você faz. E Deus, na sua grande misericórdia, na sua benignidade, longanimidade, Ele fala de novo, não faça isso, e você faz. E um dia você dá com os burros na água, e aí você fala assim, mas Deus! Você já ouviu aquela historinha? O camarada está numa casa, e aí a água começa a subir, tem uma enchente, muito séria, e a água começa a subir. E aí
vem o bombeiro e tenta tirar ele antes que a água entre para a casa dele. Fala assim, vambora, porque a água está chegando. Ele fala assim, não, já orei, Deus vai me salvar, Deus vai tirar aqui, Ele vai mandar alguma coisa aqui, que Ele vai me salvar. Ele não vai deixar acontecer nada. E a água só subindo. Aí passou um carinha com uma boia. Você, vem aqui, vem para dentro da boia, larga tudo que você tem aí, porque você vai perder tudo. E ele, não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E a água começa a subir, já está lá no teto, aí passa um camarada com um barquinho. Você entra dentro do barco aqui, porque você está lascado, você vai perder tudo, já perdeu tudo aí. Senão Deus vai me salvar. Ó, para você ver. Deus está salvando ele o tempo todo, chama o bombeiro, chama a boia, chama o barco, e o cara não quer ir, acha que Deus vai salvar. Às vezes Deus propõe para nós a salvação, Deus propõe para nós o caminho, e a gente fica teimando. Não, Deus vai me ajudar. Às vezes a gente fica com os olhos vendados, não querendo ver a solução dos problemas. É isso que aconteceu com o povo lá de Jerusalém. Eles sabiam que ia acontecer isso se eles não se arrependessem, não mudassem o seu procedimento. E acabou na mão dos babilônios. Mas eles não quiseram ouvir, negaram-se a obedecer, apesar de compreender que enfim o julgamento de Deus tinha vindo sobre Jerusalém, e o coração de Jeremias quase não podia suportar o peso de tanta dor. Tudo que ele amava, todos os seus sonhos tinham sido consumidos junto com as chamas que queimavam a cidade. Como ele poderia ainda sentir esperança, que é justamente o enfoque que nós queremos dar através da vida de Jeremias? Eu contei tudo isso que aconteceu com esse profeta, não é? Jeremias, solitário, sem família, muitas vezes virando as costas os seus conterrâneos, porque ele falava a verdade e os conterrâneos não queriam ouvir, né? Como que nessa situação toda, sentado às portas de Jerusalém, Jerusalém caída, destruída, como ele ainda podia sentir esperança? Jeremias expressou sua dor e seu sofrimento em Lamentações, capítulo 3, versículo 18. Jeremias, não é? Foi escrito por Jeremias, e Lamentações também são as lamentações de Jeremias, não é? Que também foi escrito pelo mesmo profeta. No capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Jeremias está naqueles dias que às vezes nós também passamos, não é mesmo? Às vezes nós passamos dias tristes, dias que nós achamos que Deus está tão distante de nós. Achamos que tudo que eu esperava no Senhor tinha ido embora. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 17 até o versículo 33, nesse trecho Jeremias revela o caminho que transporta uma pessoa da desesperança à esperança. No versículo 18, ele lamenta a perda de tudo o que lhe era precioso. E no versículo 25, Jeremias já afirma que Deus é bom para aqueles que esperam nele. Olha o que ele diz, versículo 25 de Lamentações, capítulo 3. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, no mesmo momento que Jeremias está lamentando, né? Onde está o Senhor? Pouco à frente, ele já diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Por que ele mudou de opinião? O que motivou a expectativa do profeta? As circunstâncias eram as mesmas. A diferença é que Jeremias
passou a esperar no Senhor, focou suas expectativas nele. Jeremias foca as suas expectativas em Deus, no Senhor. Como podemos pensar da mesma forma quando aparentemente tudo está perdido? E agora nós vamos começar a entender algumas coisas através desse trecho. Ter esperança no Senhor é uma decisão racional e um ato de fé. Ter esperança no Senhor é um ato racional e um ato de fé. Depois de demonstrar seu desespero, Jeremias resolveu decididamente relembrar o que já sabia a respeito de Deus e tudo o que ele prometera. Ele relembrou que o Senhor sempre cumpre a sua palavra, pois isso faz parte do seu caráter. Nós falamos aqui em algumas aulas anteriores sobre a questão da esperança, que a gente precisa sempre colocar a nossa esperança em Deus, lembrando das coisas que Ele fez no nosso passado. A nossa esperança, ela cresce na medida em que nós entendemos que Deus estava conosco em momentos tão difíceis lá no passado também. E Jeremias está falando que Ele sempre cumpre a sua palavra, pois isso faz parte do seu caráter. O caráter de Deus nunca muda. As promessas de Deus nunca mudam. Então a nossa esperança em Deus nunca deve mudar. Apesar de momentos difíceis, como esses que Jeremias estava passando, sentado à porta de Jerusalém destruída, ele concentrou a sua atenção no Senhor, em vez de permitir que as circunstâncias o encurralassem numa armadilha de tristeza, desânimo e dor. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos focar no Senhor. Nós precisamos concentrar a nossa atenção no Senhor. Apesar das circunstâncias que nós passamos, apesar das armadilhas de tristeza, dor e desânimo, que nós passamos por ela naturalmente. Nós vivemos em um mundo difícil, e está cada dia mais difícil, está cada dia mais complicado. Irmãos, tem 2 anos que nós estamos vivendo numa pandemia. Graças a Deus nós já melhoramos muito com as vacinas, nós já melhoramos, já tiramos as máscaras, tem que tomar cuidado, porque agora tem uma outra variante aí da Ômicron, né, que pode, a prefeitura pode voltar a usar máscaras em lugares fechados, né, pode impor isso novamente, né, a contaminação, né, com a Covid aumentou também, de uma forma assustadora. Então, os governantes estão de olho nisso, né? Por enquanto ainda não foi necessário mudanças nesse panorama, mas pode ser que venha a acontecer. Mas nós estamos vivendo um momento tão difícil na nossa vida, porque nós não conhecíamos essa Covid. Esse vírus dessa forma, tão letal, como ele se apresentou. Agora, vejam bem, tem também uma situação da hepatite em crianças, que está devastando isso, não é só aqui no Brasil, mas em vários lugares, vários países. Já aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, em vários países. E os médicos, pasmem, eles não sabem de onde vem essa hepatite. A medicina é tão evoluída como está, mas eles não sabem de onde vem. Pasmem vocês que os médicos, até alguns meses atrás, não conheciam um órgão do corpo humano. E eles descobriram que nós temos esse órgão. Ué, como que está lá?
A gente disseca corpo aqui desde não sei quando, e a gente não sabia que existia esse órgão. E eles descobriram um órgão no corpo humano. Agora tem a tal da varíola do macaco. Misericórdia. Tem que tomar cuidado com a tal da varíola do macaco também. Não é uma doença que é desconhecida. Desde 1950 existem relatos da varíola do macaco. 1970 foi a primeira vez que aconteceu no homem, né, de aparecer no homem. E ela, pelo que os especialistas falam, aquelas úlceras que dão, né, são mais brandas do que a varíola, que há alguns anos atrás foi devastadora e matou gente para todo lado no mundo inteiro. Era algo terrível, até que chegasse até nós as vacinas, né, para que a gente pudesse controlar. Irmãos, tem várias doenças que estão querendo voltar, que elas já estavam, né, praticamente, não digo extintas, mas elas estavam lá adormecidas, porque antigamente os pais levavam seus filhos para vacinarem. Minha mãe, quando pegava os meninos, hoje é dia de vacina, e levava mesmo os meninos para vacinar, e não tinha que choro. Podia até chorar, mas tinha que vacinar. E a minha geração, todos nós ficamos imunes a várias doenças, né? E várias doenças não apareciam, mas agora está começando a surgir casos, né? Porque a questão da vacinação está muito baixa. Algumas famílias não levam. Há 2 semanas atrás, eu fui tomar a vacina da gripe. Eu cheguei lá no posto, e um casal com 2 filhinhos, eles estavam tomando o esculacho do gerente do posto, porque o cartão de vacinação dos meninos estava todo atrasado. Tadinho, eu fiquei com tanta dó dos meninos. Tomaram agulhada 3x2. Saíram aplicando vacina nos meninos de todo. Mas eles ficaram quase 15 minutos. O gerente do posto: vocês vão perder todos os benefícios que vocês têm, bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa família, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O cartão de vacina dos meninos tem que estar em dia, não é? E o cara falando, eu fiquei com vergonha para o pai que estava lá dentro. Eu estava sentado lá fora. Mas é isso que está acontecendo, as pessoas não estão levando seus filhos para se vacinarem. E aí algumas doenças que estavam paradas há muito tempo, elas começam a voltar. Momento difícil, momento de tanta dor que nós estamos vivendo na nossa vida, não é? De tristeza, de armadilha, né? Como Jeremias estava vivendo. Mas onde que nós temos que focar? Nós temos que focar, nós temos que concentrar a nossa atenção em Deus. E é assim que nossa esperança não vai por água abaixo. Nós já falamos sobre Romanos capítulo 15, versículo 13. Aquela questão de a esperança é a última que morre, existe isso? Não existe para o cristão. Porque Deus é a nossa esperança. E Romanos capítulo 15, versículo 13 fala que Deus é a nossa esperança. Então nós temos que focar, nós temos que concentrar a nossa atenção em Deus, apesar das situações. Nos versículos 22 e 23, lá de Lamentações capítulo 3, o profeta fala sobre as misericórdias e sobre a fidelidade do Senhor. As misericórdias do Senhor, tem até um hininho que eu gosto muito, que a cada manhã as misericórdias se renovam. Conhece esse hininho? É muito legal esse hino, se vocês não conhecem. A cada manhã as misericórdias. Quando cantado fica melhor, né? Mas as misericórdias do Senhor são as causas, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã.
grande é a tua fidelidade. As misericórdias de Deus renovam a cada manhã, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque a fidelidade de Deus nunca acaba. E o que Ele falou há milhões de anos, Ele cumpre até hoje. E quando nós participamos da ceia do Senhor aqui, é porque nós confiamos, nós acreditamos na fidelidade de Deus, que Ele diz na palavra de Deus que nós temos que a cada domingo participarmos da ceia do Senhor, e é por isso que nós participamos. E nós temos que acreditar na fidelidade de Deus. Ela é grande. Lembre-se que o profeta destacou essas características divinas enquanto olhava para a sua amada Jerusalém completamente destruída. Observe a linguagem que ele utiliza no versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. No mesmo momento em que Jeremias está estampando a sua tristeza nesse texto, mas ele também no versículo 21, ele fala, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Só Deus pode dar esperança para Jeremias e para todos nós. Quando fixamos nossos olhos em Deus, recordando sua fidelidade no passado e contando as suas inúmeras bênçãos em nossa vida, renovamos as nossas forças para esperar. É muito fácil nos desesperarmos quando tudo está escuro à nossa volta. No entanto, conseguir fixar a atenção no Senhor não é nada fácil. Quantas vezes nosso humor e comportamento são determinados pelo nosso sentimento. Se sentimos a compaixão, o amor e a fidelidade de Deus, então ficamos animados, confiantes e esperançosos. Nós somos levados muitas vezes pelos nossos sentimentos. Se nós estamos tristes, tudo está ruim na nossa vida. Nós perdemos a esperança. Mas nós não podemos deixar esse tipo de sentimento acabar com a nossa esperança. É muito fácil nós desesperarmos quando tudo está escuro à nossa volta. É muito fácil. No entanto, se a gente conseguir fixar a atenção no Senhor, não é nada fácil. Porém, os sentimentos são volúveis e às vezes eles fazem com que tenhamos uma compreensão equivocada a respeito do nosso Deus e sobre como Ele deseja relacionar-se conosco. Ao longo dos anos, temos descoberto gradativamente que não podemos confiar em nossos sentimentos. Quando os desapontamentos parecem nos esmagar, corremos para a palavra de Deus e relembramos as suas promessas e a imutabilidade do seu caráter. Isso acalma a nossa ansiedade, então nós descansamos no seu poder e na sua fidelidade. Nós vamos falar sobre depositar nossa esperança no Senhor na semana que vem. Eu queria que o Carlos, por favor, Carlos, chegasse à frente. E vou pedir para que todos pudessem ficar de pé. E nós vamos cantar aquele corinho que fala sobre a misericórdia de Deus nos sustenta. Sabe qual é, Carlos? A misericórdia de Deus nos sustenta, a sua compaixão não tem fim. Nova cada dia, fiel é o meu Senhor. A minha força é o Senhor, portanto nele esperarei, portanto nele esperarei. Eu quero convidar os homens que estão participando do culto agora pela manhã, para que eles possam estar aqui à frente, né, para que a gente não perca tempo, e vamos fazer um intervalo de 15 minutos, 10 horas a gente começa com o nosso culto de adoração a Deus.